Está melhorando, né? Estamos melhorando. Se Deus quiser. Melhorando, né? Isso que é importante. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário aqui. Hoje, dia 5 de junho de 2023. Nesse horário, a gente estuda essa obra, O Livro dos Espíritos, a publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando aqui a parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E hoje nós vamos começar a estudar aqui a questão 340 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Eu vou pedir para a nossa amiga Carmen. Carmen, faz a prece para mim, por favor. Então, Senhor, estamos aqui juntos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sabemos da sua vontade, que nós tenhamos sempre essa coragem, essa força, essa disposição para estudar. Então, rogamos a espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos inspire, que nos clareie as nossas mentes e que a gente possa aproveitar muito esse estudo, os estudos, aliás, da tarde e noite de hoje, e que possam sempre, como tem sido, ser alicerces, ser ferramentas importantes para a nossa jornada evolutiva. Agradecemos a Casa de Francisco, que nos acolhe e que nos permite esse momento de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como nós falamos aqui, nós estamos na questão 340. E nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Então, ele quer saber se tem, né, uma certa solenidade, uma certa uma situação especial, o instante que o espírito vai reencarnar. E se pratica ele esse ato, considerando como um ato muito importante. E os espíritos respondem assim: procede, né, como viajante embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Então, ele está comparando aqui o espírito como um navegante, né? Um marinheiro, um navegante. E ele vai iniciar uma viagem, né? Uma viagem que tem um certo risco, um certo perigo, e que esse navegante não sabe se ele vai conseguir chegar ao fim da viagem tranquilamente, se ele vai enfrentar alguma tempestade, né, no mar, já que ele está fazendo uma comparação aqui com o navegante, não sabe se vai encontrar alguma tempestade do mar, alguma tempestade violenta, e poderá levá-lo a naufragar e morrer, né? Durante essa viagem, durante o naufrágio. Então, quando você entende a resposta dos espíritos, a gente já percebe o seguinte: e o encarnar, ele fala encarnar, quer dizer, ir para a carne. Não importa se é a primeira vez, segunda, ou se ele já foi várias vezes. Ele está querendo dizer o seguinte: que ao encarnar, ao vestir um corpo de carne, isso é um ato que foi preparado. Não é uma coisa que foi assim: eu não quero, eu quero viajar, eu vou fazer uma coisa e vou fazer sem pensar. A partir de tal dia eu vou fazer isso e acabou. Não. A encarnação é um ato e foi preparado, muito bem planejado, entendeu? Para que possa acontecer todo o sucesso possível.
talvez não alcancem o sucesso, mas isso não quer dizer que o ato não seja planejado. E aí, vamos dar uma olhadinha aí na questão 258, só para a gente poder deixar isso bem colocado. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Está lá na parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Na questão 258, Kardec pergunta, a escolha das provas. Quando na erraticidade, quer dizer, quando o espírito está na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí eles dizem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, aqui, nessa questão 258, já demonstra para a gente que há um planejamento. O espírito escolhe o gênero de provas, porque há de passar aquelas que ele acha que serão bem necessárias para o que está vivendo. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, voltando aqui a 340, ele está querendo mostrar para a gente o quê? Que a encarnação é um ato e é planejado, é preparado. Então, se ele é planejado, se ele é preparado, há uma solenidade, sim. Né? Olha a pergunta, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando o grande importante? Sim, sim. Tanto é que há um planejamento para que o ato aconteça. Aí vem o comentário de Kardec. Ele diz assim, o viajante que embarca, ele sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. Então, quando alguém vai viajar, né, vai fazer uma viagem como essa, né, ele está fazendo aqui a comparação, um navegante, ele prepara o barco dele, né, coloca as provisões que são necessárias para fazer a viagem, ele verifica se os instrumentos necessários para a navegação estão adequados, estão funcionando bem. Ele prepara tudo, né? Para fazer uma viagem, para que a viagem dele tenha sucesso. Ele prepara tudo. Mas existe sempre, vamos dizer assim, alguma coisa que pode não dar certo. Porque você, no caso do marinheiro, do navegante, ele também tem que contar com o tempo, né? Com o tempo. E quanto ao tempo, eu digo tempo, as tempestades do mar, isso ele não pode calcular a intensidade da tempestade. Ele está viajando, pode acontecer uma tempestade pequena, que o barco dele consiga se sair bem no meio dessa tempestade, mas pode vir uma tempestade daquelas terríveis, que possa fazer com que o navio dele naufrague. Como pode aparecer um iceberg como aquele que afundou o Titanic. Então, existem coisas que não dependem do navegante. Você parte para uma encarnação, você planeja o que é possível, mas tem coisas que não dependem de você. Tá? Tem coisas que não dependem da gente. Então, diz aqui, o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufraga. O mesmo se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Não sabe se ele está verdadeiramente muito bem preparado para enfrentar aquela tempestade, aquelas situações que vão surgir da vida dele. Quantas vezes a gente se sente forte para enfrentar tudo? Tudo. A gente diz, eu dou conta do recado.
Mas às vezes acontecem algumas coisas na tua vida que te tira do prumo. Às vezes acontecem coisas que você diz, gente, eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada para isso. A pancada foi muito maior do que eu poderia suportar. E aí a gente se destrambela, né? A gente se perde. E às vezes a gente entra num processo tal que às vezes leva anos para a gente conseguir se recuperar. Tem coisas que acontecem na nossa vida e você se recupera em uma semana, 2, um mês, 3 meses, mas tem coisas que acontecem, cada pancada, você leva anos para poder ficar de pé novamente, se libertar daquilo. Porque você nunca tem certeza do que pode acontecer. Aí ele diz aqui, assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte. Ou antes, de exílio, de clausura, seu espírito vai ter que ficar o quê? Preso dentro de um corpo físico e a sua liberdade foi cerceada. Ele não vai poder mais ter a mesma liberdade que ele tinha quando estava na erraticidade. Então, ele se sente prisioneiro. O desencarne é uma libertação, assim como a reencarnação. É uma espécie de aprisionamento do espírito. Aí ele diz aqui, ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Como diz o outro, né? Se existe um determinismo, são esses. Todos nós vamos reencarnar um dia e todos nós vamos desencarnar um dia. Dessas duas coisas a gente não foge. Só você se torna espírito muito elevado. E aí você não precisará reencarnar, a não ser numa missão. Mas, enquanto espíritos inferiores, essas duas coisas ninguém foge. Nós vamos desencarnar um dia e um dia nós reencarnaremos, voltaremos ao corpo. Aí ele diz aqui, mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação. Já até estudamos isso na aula da semana passada, né? Que a perturbação por que passa o espírito e vai reencarnar é mais forte do que a perturbação daquele que está desencarnando. Porque o desencarnar é obter a liberdade. E o encarnar é se tornar um prisioneiro. Então, a perturbação que o espírito passa quando está reencarnando é sempre maior do que quando ele deixa o corpo físico. Então, ele diz aqui, qual homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. Então, ele vai ficar nessa perturbação até que a sua reencarnação esteja verdadeiramente consolidada. A aproximação do momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia. Eu diria até um certo medo, né? Angústia. Porque vai, principalmente se o espírito ainda já tem noção do que ele vai enfrentar na nova reencarnação, né? Aí a questão 341. Kardec pergunta, na incerteza em que se vê quando as eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Quer dizer, naquela incerteza que habita em nós, quando estivermos já bem próximo da reencarnação. Essa incerteza aí a gente pode ver bem no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, a reencarnação. E vai falar sobre a reencarnação do Sigismundo, né? Quem lê aquele capítulo ali
percebe que o Sigismundo, né, iria reencarnar, tendo como pai o Adelino, que era um amigo de vida passada, e que ele sabia que, apesar do Adelino ter aceito ele como filho, não foi no início uma coisa que o Adelino quisesse. No início, o Adelino não queria de jeito nenhum, porque ele sabia que aquele espírito que chegaria como filho dele era o adversário. Então, ele não queria. Depois de muita conversa, que o Adelino resolve aceitar. Então, o espírito que está ali, ele tem sim uma insegurança. Ele fica assim bastante ocioso, até porque ele não tem certeza se ele vai sair vitorioso, né? Então, ele tem uma causa de ansiedade. Aí eles dizem, de ansiedade bem grande, os espíritos respondem. E nós, quando vamos encarnar, passamos por um período de ansiedade muito grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme esse suporte. Ele sabe, principalmente, uma coisa que talvez dê muito mais insegurança a ele. Ele sabe que não depende de outro. Ele sabe que não depende da espiritualidade. Ele sabe que depende dele. Depende dele o sucesso ou o fracasso da prova. E por isso ele fica muito ansioso, pois ele sabe que vai enfrentar muitas provas essas que ele mesmo escolheu, tá? Mas que ele tem medo. Ele tem medo porque ele sabe que se ele não enfrentar as provas bem, ele pode retardar o progresso dele. Entendeu? Ele sabe disso. Agora, ele também sabe que se ele for um sucesso, ele vai o quê? Fazer com que o progresso dele avance. Ora, se ele sabe que é uma reencarnação difícil, ele não tem certeza se ele vai ser um sucesso total. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa nova, né? A Verinha estava falando dessa viagem que ela foi, saiu daqui do Rio, lá para o Rio Grande do Sul. Ela não tinha certeza se seria um sucesso, né? Ela não tinha certeza absoluta. Ela sabia que ia enfrentar dificuldades, né? Que poderia ser um sucesso, ela querer continuar lá e ficar maravilhosa, sensacional. Mas ela também sabia que podia não ser aquilo que ela pensava que fosse. E aí tem que recomeçar, de certa maneira, né? Então, isso traz uma ansiedade para o espírito. O medo do sucesso, ou melhor, o medo do fracasso, né? Mas também tem a esperança do sucesso. Então, isso é difícil para o espírito, né? É muito difícil para o espírito. Vamos à questão 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, e vem assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Aí vem o detalhe, né? No momento que eu vou reencarnar, vai ter um grupo de amigos me acompanhando para que eu reencarne amparada, fortalecida. Da mesma maneira que muitas vezes, quando a pessoa desencarna, vem um grupo de amigos do plano espiritual, né? Aguardar a chegada daquele companheiro. Será que é isso que acontece com todo mundo, com todos os espíritos? Vai encarnar. Ele olha para trás, tem um monte de gente lá, estamos aqui te apoiando nessa nova empreitada, nessa nova viagem. Somos seus fiadores. Conte conosco, estaremos aqui orando por você. Da mesma forma que quando a pessoa está desencarnando, a família está ali em volta, né, orando, amparando, e os amigos da espiritualidade estão dizendo assim, vem, estamos aqui,
Vamos viemos recebê-lo. Vamos dar um abraço a você? Será que acontece com todos esse tipo de coisa? Olha o que ele diz aqui. Depende da esfera a que você pertence. Depende do grau evolutivo onde você se encontra. Vou contar uma historinha para vocês. Fato verídico. Há uns 5, talvez 7, 8 anos atrás. Não, desculpe, foi mais cedo, foi em 2001. 2001 que aconteceu isso. Foi publicada uma foto no jornal. Eu vi a foto. A foto é um soco no estômago. Mostra um cemitério aqui do Rio de Janeiro, ou foi Caju, ou tem esse cemitério daqui do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o cemitério ele tem muitas alamedas, né? Quando o pessoal sai daquela sala onde foi feito velório e vai levar o corpo até o túmulo, tem aqueles corredores, né? E as pessoas, vai o pessoal empurrando o caixão, a família atrás, né? E eles vão andando por ali. A foto é a seguinte: uma alameda dessas aí, bem largas, deve ser um cemitério desses grandes aí da cidade, bem larga, um caixão em cima daqueles carrinhos onde o pessoal empurra, largado no meio daquela alameda. Largado. A foto foi tirada, foi essa. O caixão, num carrinho, largado no meio de uma alameda. Ele ficou ali largado, sozinho, pelo menos por umas 3 ou 4 horas. E essa foto desse jornalista ganhou um prêmio até. Ele tirou a foto, ele estava um pouco distante, ele fotografou o caixão ali, largado. Quem era aquele caixão? De um terrível assassino. Alguém que cometeu um crime da pior qualidade. A família não foi ao velório. Pagaram o velório, pagaram, tanto que teve a sala onde o corpo chegou, com o caixão, foi colocado ali na sala. Como acontece com todo mundo, né? Aí a família vai chegando, né? Ficou lá umas 5, 6 horas. Ninguém veio velar aquele corpo. Ninguém. Nem disseram que não sabiam na época se tinha mãe, se tinha pai. Parece que tinha irmãos. Não falaram se tinha pai ou mãe. Tinha irmãos. Ninguém da família veio velar. O corpo ficou no salão. Quando? Tem um tempo, né? E chega a hora de tirar o corpo para preparar para o próximo. Ninguém apareceu. Aí, dois funcionários do cemitério tiraram o corpo dali, vieram com ele até uma parte da alameda e abandonaram ali. Disseram que eles não iriam levar aquele corpo. O cara, né? Deixaram o corpo ali. Quando foi dando umas 5 horas da tarde, fechou o caixão. Aí, um funcionário do cemitério, praticamente obrigado, foi lá, pegou o corpo, levou até as caixas, e mais 2 funcionários obrigados, que os coveiros não queriam, foram lá para botar o corpo na caixa, selar e ir embora. Sentiu o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que ele não tinha acompanhante espiritual. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou fazendo essa comparação. Pode ser até que tivesse acompanhantes espirituais. Mas só estou querendo mostrar o seguinte: por que esse companheiro, esse nosso irmão, ficou lá abandonado? Porque ele não fez por onde conquistar amigos. Entendeu? Ninguém, nem da família. Então, quando ele diz aqui, depende da esfera que pertença. É a pergunta de Kardec. No momento de reencarnar, vestiu um corpo de carne,
O espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, e vem assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem recebê-lo quando para lá volta? Às vezes, não. Da mesma maneira que esse companheiro não teve ninguém para acompanhar o corpo dele até o túmulo. Entendeu? Por quê? Porque ele não fez por onde angariar amigos e cometeu um crime bárbaro. Então, ele diz aqui, depende da esfera que pertença. Se já está nas esferas, né, em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem. Muitas vezes os passos pela vida fora. Alguns até vão encarnar depois, né? Um irmão, um primo, um amigo, para acompanhar um sujeito aqui. Porque nós temos amigos espirituais que nos acompanharam até o momento da reencarnação, mas que ficaram no plano espiritual. Outros que encarnaram antes da gente, outros reencarnaram depois da gente, que a gente tem irmão, às vezes, mais velho, tem irmão mais novo, não tem? Então, às vezes, um amigo espiritual vai, não, eu vou ser seu irmão mais velho, eu vou primeiro, para estar lá te recebendo. Aí, depois, eu vou, depois que você reencarnar, para te fazer companhia. Entendeu? Então, agora, depende. Tem uns e fica complicado. Tem alguns e vem numa situação muito difícil. Muito difícil. A espiritualidade organiza, mas muitas vezes não tem, naquele momento, nenhum espírito para acompanhá-lo, para estar ao lado dele. Estarão os espíritos que estão organizando. É seu orientador espiritual, né? Vão lá, vão preparar a encarnação dele. Mas amigos para dar o apoio, às vezes, ele não tem. Eu trouxe aqui o livro Entre a Terra e o Céu. Em vez de mandar vocês pegarem, eu vou botar o PDF dele aqui, que aí fica mais fácil para todo mundo. Nem todo mundo tem esse livro. Para a gente ver aqui, ó. Entre a Terra e o Céu. Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Ele vai falar assim, ó, o André Luiz. Todo mundo está vendo, né? Ele vai dizer assim: reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Ó a pergunta que André Luiz vai fazer para o Clarencio. A reencarnação, como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? E Clarence ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. Então, depende de nós, né? A lei é sempre a lei. A lei está ali. Não tem, ela não vai mudar para te agradar. Então, nós, encarnados e desencarnados, precisamos respeitar a lei e cumpri-la. Nossa atitude, nossa conduta, como espírito desencarnado ou como espírito encarnado, pode favorecer a nossa vida, a nossa reencarnação
Se já estamos aqui cumprindo a lei, teremos uma boa reencarnação. Estou para reencarnar, pretendo cumprir a lei. Também isso é muito bom. Então, nossa atitude pode favorecer ou contrariar o curso da nossa reencarnação, em favor e em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral, em nossas recapitulações. Então, à medida que eu vou procurando melhorar minha conduta, que eu vou desenvolvendo as minhas questões morais, que eu vou me tornando um espírito melhor, eu vou poder colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral das minhas reencarnações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, em qualquer pedaço de solo. Mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. Olha só que coisa, que frase é essa? A alma, como a planta, em qualquer pedacinho de terra pode nascer. Às vezes você vê ali o asfalto e tem uma rachadura no asfalto ou na calçada. E, de repente, naquela rachadurazinha, que às vezes tem 5 centímetros, brota uma planta. Mas olha o que o ministro Clarencio diz. Não seria justo relegar sementes selecionadas, sementes boas, a terrenos duros que não foram bem tratados. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com base na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Então, se você, os amigos do plano espiritual, estão trabalhando, né, planejando a reencarnação de um espírito que já tem conquistas, de um espírito esforçado, de um espírito que há muito tempo já vem procurando se melhorar, é bem possível eles favorecerem algumas coisas nessa reencarnação para facilitar a vinda. Porque aquele espírito, ele está se esforçando. Então, os amigos vão chegar. Não, olha, então a gente fazer isso para ajudar ele um pouquinho mais, para facilitar, ele vai ter que passar por algumas provas difíceis. Mas vamos trabalhar isso aqui, né, com mais cuidado, com mais atenção, né, para favorecer a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos que necessitamos. Ter uma coisa, dia 16. Gente, tem alguém com o microfone ligado, por favor. Ter amigos, entendeu? Ter amigos favorece muito. Compreenderam? Ter amigos favorece muito. Quem cultiva amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Porque tem gente que é assim, né? Não. O negócio comigo é só minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos. Eu só quero cuidar da minha família. O resto me se dane, não me interessa. Ora, quem cultiva amizade somente dentro da própria família, é que vai ter condições de desempenhar missões importantes fora dessa família. Ele se concentrou só na sua família, só no seu sangue. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor,
mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Quanto mais você estende o teu olhar para ajudar mais pessoas que são da sua família, pessoas que não são da sua família, pessoas que você nem conhece, quanto mais amizade você faz, boas amizades entre a humanidade, sejam pessoas amigas, sejam pessoas da família ou não, mais ampla se faz a colaboração em nosso benefício. A ajuda vai vir de várias partes. De várias partes. Vai vir de gente que você nem sabe quem é, mas que um dia você fez uma prece por aquela pessoa. Olha o caso da gente na irradiação. Você, quando está na irradiação, você não está rezando só pelos nomes dos parentes que estão lá na lista, né? Porque às vezes já acontece isso. Ah, irradiação para doenças físicas ou para desencarnar. Não, aqui tem o nome do papai e da mamãe que já desencarnou. Ah, tem o nome na irradiação para doenças físicas do meu netinho, do meu filhinho, da minha esposa, do meu marido. Eu, na hora da irradiação, na hora que os nomes a serem lidos forem da família, me concentro e mando aquela energia. Na hora que vier o nome daquele que eu não gosto muito, eu faço ouvido de mercador, fecho o olho, finjo que estou rezando, mas não estou nem dando atenção porque eu não gosto daquela pessoa. Ou então, eu não conheço, por que eu vou me esforçar muito? Esse tipo de coisa, sabe? E parece uma brincadeira, mas não é não, gente. São coisas que acontecem, tá? São coisas que acontecem. Então, quando você está fazendo um trabalho, orando, fazendo uma irradiação, dando uma aula, dando um curso, e que você sabe que aquilo vai se espalhar, vai beneficiar pessoas que você nem conhece, você pode estar ganhando um amigo. Um amigo. É a mesma coisa, você passa pela rua, tem um morador de rua lá caído, desmaiado de tanto num coma alcoólico, mas a gente vê por aí. De repente, um irmão nosso cometeu um crime e no embate com a polícia levou um tiro e morreu. Você passou, viu, ouviu na televisão, aí você faz uma prece por aquele irmão. Senhor, abençoa esse nosso irmão que vivia na marginalidade, morreu praticando a violência e foi vítima dessa violência que ele praticava. O abençoe, tem compaixão, Senhor, dessa alma. Pode ser que no plano espiritual haja um espírito e ame aquele companheiro que morreu ali. Um pai, a mãe, um irmão, ame. E ao ver você, um desconhecido, orando por ele, ele se torna de simpatia por você. Sabe, porque talvez a sua prece seja a única que ele receba, além daquela do ente querido dele. E um dia, quando a sombra, de repente, passar pela nossa vida, que ninguém aqui está livre de cair num abismo ou a sombra nos envolver, pode ser que aquela alma que teve uma simpatia por você, ou você está rezando por ele, venha ao seu encontro, te dar um abraço. Pode ser que ele já tenha até evoluído e possa te ajudar muito. Ou se não evoluiu, mas ele virá te dar um abraço, te proteger e dizer, ó, aqui ninguém vai tocar, não. Essa aqui, ó, é minha querida, é meu querido. Não toca, não. Senão vai ter que se ver comigo. Entendeu? Talvez ele seja aquele que venha nos abraçar. Lembra de André Luiz, quando chegou no plano espiritual? Aquela senhorinha que ele viu rezando lá por ele, e que ele nem lembrava dela, depois que falaram com ele, que era aquela senhora que levava o marido para ele fazer uma consulta, quando ele terminava de atender todos os clientes particulares dele, e ele, com muita má vontade, atendia, por insistência da enfermeira dele,
da secretária dele, aquele marido dela. E mesmo sendo um atendimento que ele fazia sem prazer, mas ele fazia, e dava o remédio, e o homem tomava o remédio, melhorava. Aquela senhora rezava por ele, entendeu? E aí? Então, e quando desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça e derredeu de nós. Inquiriu Hilário, que interessa. Hilário é o amigo de André Luiz, outro aluno lá do ministro Clarencio, né? Agora ele já falou, se você tem amigos, você está muito bem. Agora o Hilário pergunta, se você não tem amigos? E se nós, quando desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça e derredor de nós? Aí o irmão, o ministro Clarencio diz, toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Então, vejam aí, meus irmãos, olha essa questão, né? 342 do Livro dos Espíritos. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando ele volta lá para o plano espiritual, eles vão dizer, depende da esfera que pertence. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Como é bom ter amigos, não é? Como é bom ter amigos. Então, é um ensinamento para a gente. Quem tem um amigo tem um tesouro, não é assim que diz o ditado popular? Quem tem um amigo tem um tesouro. Quem tem muitos amigos, olha só que beleza. Agora, quem não faz por onde conquistar amigos, ou só quer os amigos que façam parte da família, vai ter problemas. E aí já primou com o egoísmo, não é verdade? Já primou o egoísmo. Então, uma grande lição que os espíritos passam para a gente. Questão 343. Os que vemos em sonho, né? Às vezes, nós vemos amigos em sonho. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, que demonstram carinho por nós, e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez, aí ele diz aqui, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Eles respondem, muito frequentemente. Muito frequentemente. São eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Só um minutinho, gente, só, que eu só queria... Ah, tá. Ah, também aqui, deixa eu ver aqui um instantinho. Só tinha uma outra questão aqui. Deixa eu ver. Tá, final do capítulo. Tá, é isso mesmo, né? Então, ele diz aqui, muito frequentemente. Às vezes, você, no desdobramento do sono, você vê aqueles amigos espirituais ali, né? Vê companheiros que vêm te dar um abraço, aquela coisa toda. Você não reconhece. Poxa, eu tive um sonho de desdobramento, aí apareceram uns espíritos aqui, mas eu não me lembro de conhecer nenhum deles. Porque às vezes são aqueles espíritos amigos que ficaram no plano espiritual, né? Dando aquele apoio para a gente. Então, a gente não lembra
quem são eles. Às vezes a gente fica até assim, puxa vida, conversei com ele, mas não perguntei o nome. Por que não perguntou? Você sabia quem ele é? É a mesma coisa, eu tenho um desdobramento do sono, aí eu encontro com a Verinha e conversando com ela. Eu não vou ficar assim, Verinha, eu não vou ficar para ela assim, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu sei o nome dela. Então eu não preciso perguntar o nome dela. Só que quando a gente volta, você diz assim, eu não me lembro, eu não sei quem era, que você passou pelo esquecimento. Mas você sabe quem é. Por isso que você não perguntou o nome. Já aconteceu comigo. Por que eu não perguntei o nome? Porque eu não precisava. Eu sabia com quem estava conversando. Só que quando eu voltei, eu não, né? A minha memória se apagou sobre o nome dele, quem ele é. Mas se eu estava ali, num bate-papo animado, né? Satisfeita, claro que é um amigo. Não é assim? Se você está tendo um sonho com o espírito, né? E está tranquila, não está assustada, não está com medo, se fosse um adversário, você ficaria receosa, mesmo no desdobramento do sono. Ficaria preocupada. Se não, é um amigo. Por isso que ele diz, muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar o encarcerado. E eles vêm para quê? Para nos dar um apoio, um incentivo. Olha, fica firme, continua trabalhando, continua se esforçando. Você está indo bem. Continua, vem dar aquele apoio. Aí você acorda tranquila, mais satisfeita, entendeu? Mais equilibrada. Graças a Deus, tive um sonho legal, tive um sonho bom, né? Porque eles vieram dar o apoio para a gente. Isso é muito bom, né, gente? Isso é muito bom. Agora, nós vamos começar aqui na questão 344. Estamos entrando num item diferente. É o item que trata da união da alma e do corpo. Mas antes da gente começar aqui esse item, lendo a questão 344, eu trouxe aqui para a gente, no livro, deixa eu pegar aqui, Evolução em Dois Mundos, um resumo, né, sobre reencarnação, sobre as particularidades da reencarnação, para que quando a gente entre nessa questão, a gente esteja um pouquinho mais esclarecido. Seria assim como um prelúdio, um prefácio para esses novos itens que a gente vai começar a estudar, que é a união da alma e do corpo. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, tá? De André Luiz, tem o capítulo, né? Deixa eu só pegar aqui para a gente ver, só um instantinho. Vou pegar aqui o livro Evolução em Dois Mundos. Vou achar aqui, vou pedir aqui hoje. Eu só queria pegar. Tá aqui. Só para ver o nome do capítulo, porque isso aí é subitem. É subitem. E eu gosto de botar o nome do capítulo, que pode ser que a pessoa queira ver mais tarde esse capítulo. Está aqui. É o capítulo. Está aqui. É o capítulo 19, tá? Alma e reencarnação. Quem quiser, depois dar uma olhadinha no capítulo 19, Alma e Reencarnação, do livro Evolução em Dois Mundos. Aí, nesse capítulo, tem esse subitem, particularidades da reencarnação. E diz assim, perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Claro que não é, né? As pessoas morrem por N razões. E de vários modos. Um morre afogado, morre queimado, morre atropelado, outro morre de infarto, outro morre por uma doença longa. Da mesma maneira, o processo reencarnatório, tá?
vai passar por N variáveis, tá? Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. Então, não é porque duas pessoas morreram atropeladas e essas mortes terão características iguais, tá? Somos individualidades. Então, um pode morrer atropelado e aquele período de perturbação dele ser muito rápido. Outro pode morrer atropelado e o período de perturbação dele ser longo, tá? Então, cada entidade que vai reencarnar apresenta particularidades essenciais da recorporificação que se entrega da esfera física. Da mesma maneira que cada pessoa vai ter características diferentes no seu processo desencarnatório, né? Todo mundo reencarna, mas o processo, né, as características vão variar, a gente sabe disso, né? Até durante o processo da gestação vai haver diferenças. Você vê, às vezes, são gêmeos. Um nasce muito bem, obrigado, e o outro não. E, às vezes, são gêmeos que vieram de uma mesma placenta. Porque tem os bivitelinos, né? Aqueles que um nasce moreno, outro nasce louro, e tem aqueles que são, como diz o povo por aí, um é a cara exata do outro. Mas, mesmo assim, podem passar durante a gestação por questões diferentes. Um nascer saudável, o outro não. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmo, e não raro, com a colaboração de estruturas da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências. Quem lê o livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, vê o espírito de João ali para reencarnar, e agora ele virá com a personalidade de Francisco de Assis, ele participa ativamente no processo de elaboração do novo corpo dele. Muito ativamente, selecionando o que ele acha melhor, o que ele acha necessário para o novo corpo, para que ele possa ter uma boa saúde. Só quando vai chegando mesmo, bem próximo do período do nascimento, é que o espírito, né, a sua, vamos dizer assim, a sua participação vai diminuindo. E aí vem o processo de renascimento, né? E aonde ele precisa passar pelo reducionismo, aquelas questões todas. Então, o superior, ele tem uma participação totalmente viva, né? Então, vou só voltar aqui um pouquinho. Olha o que ele diz aqui, ó. Os espíritos superiores, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmo, e não raro, quer dizer, é muito comum isso acontecer, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo que continuarão as futuras experiências, interferindo, olha aí, ó, interferindo nas essências cromossômicas com vistas a tarefas que lhes cabe desempenhar. Foi o caso de Francisco de Assis, Espírito João. Por quê? O pai dele não era um homem que tivesse uma saúde muito boa. Imagina, os homens do céu de 1100, né? Eram homens que tinham uma vida, né? Viviam, tinham muitas mulheres, e tinham amantes, bebiam muito, comiam tudo que era besteira, aquela coisa da alimentação não era favorável. A mãe dele não, tinha uma saúde muito boa, mas o pai tinha uma vida, né? Então, ele vai interferir nos cromossomos. Ele vai interferir. Por quê? Porque ele não poderia correr o risco de ter o corpo doente que pudesse levar
a que ele contraísse uma doença gravíssima, ou que viesse mesmo a desencarnar com 20 e poucos anos, e aí a missão dele? Então, ele precisava de um corpo saudável. Então, ele vai interferir na biologia do corpo dele. Ele vai fazer isso aqui. Interferir nas essências cromossômicas com vistas, não para que ele tenha um corpo maravilhoso, lindão, mas para que ele possa ter um corpo saudável e lhe dê condições de desempenhar satisfatoriamente a missão que ele tinha que desempenhar. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, aquela coisa, né? Mania de pensamento único, né? Aquela monoideia, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual. Ou o fenômeno de ovoidização, que é o reducionismo, né? Sendo inelutavelmente, quer dizer, não conseguem impedir o fato, atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca. Então, os espíritos inferiores, olha só, os espíritos categoricamente inferiores, tá? Quer dizer, muito inferiores. Esses não participam quase de nada. São praticamente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Olha o caso de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele decidiu que ele não poderia depender da hereditariedade dos cromossomos, entendeu? Do organismo biológico. Ele não poderia. Porque se dependesse da hereditariedade, não digo para tudo, tá, gente? Por exemplo, a pessoa é asiática, japonesa, por exemplo. Espírito superior vai reencarnar como japonês. Ah, não quero japonês, meu pai é japonês, minha mãe é japonesa. Não, eu quero nascer com a aparência de um europeu. Não dá, não é isso. Tem coisas que não se pode mexer. Se seu pai é japonês, sua mãe é japonesa, você vai nascer com a cara de japonês. Quanto a isso, não vai mexer, entendeu? Então, tem coisas que não vão mudar. O pai é africano, a mãe é africana, a pessoa vai nascer com cara de norueguesa? Não dá. Então, tem coisas que não vão mexer. Agora, tem outras que podem mexer, sim. É o caso das doenças, entendeu? Ainda mais se é um espírito superior que não tem razão para nascer com aquele problema. O pai dele tem, mas ele não. Então, ele vai mexer. Agora, o espírito categoricamente inferior, ele vai ficar dependente da hereditariedade. Como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece. Então, logo encontre o favor ambiental. Entre ambas as classes, né, aí no caso, quando ele fala das classes, mais evoluídos e menos evoluídos, porém, contamos com milhões de espíritos medianos. Entre os muito evoluídos e os categoricamente inferiores, nós temos um grande número de espíritos, né, medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, a grande maioria não é de espíritos superiores, não é de categoricamente inferiores, são os medianos. Esses vão precisar de uma ajuda no planejamento da reencarnação, e aí ele vai reencarnar com problema aqui, outro ali, dependendo do seu grau evolutivo. A questão do restringimento do corpo espiritual, é a questão da ovoidização, né? Institutos de escultura anatômica,
Quem quiser estudar sobre isso, vai lá no capítulo 13 do livro Missionário da Luz, que é a reencarnação. Institutos de Escultura Anatômica, e também o capítulo 12, Preparação de Experiências. Funcionam, por isso, no plano espiritual, brunindo formas diversas, elaborando, né? Formas diversas de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados, antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Porque, nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência. Para isso, os candidatos à reencarnação têm superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério, quer dizer, aqueles que ainda não podem, né, tomar a frente como Francisco de Assis, né? E já estão também distantes da inferioridade primitivista e deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes e os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral. Olha a pulseirinha aí. A fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Desse modo, aí é por isso que tem o reducionismo, né? Ele entra como um sono quando está chegando bem perto. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Por isso que eu quis fazer essa introdução, antes da gente entrar nessa questão do 144, para a gente ter uma ideia de como o processo vai acontecer. Então, qual deve ser a nossa preocupação? É procurar evoluir, progredir, melhorar o mais rápido possível. Por quê? Porque se nós fizermos isso, mais poderemos participar do processo da seleção dos cromossomos, na elaboração do nosso corpo. Entendeu? E não ficar ali, ou assistindo, sem poder levantar o dedinho e dar um palpitezinho, né? Fica lá, deixa o fulano lá, dá uma sonoterapia, faz a sonoterapia nele, para ele apagar, para ele dormir, e a gente vai ficar aqui organizando o corpo dele. E você não pode dar um palpitezinho, porque não tem condições para isso. Perceberam como é importante a evolução, o progresso, ter pulseirinha bonitinha, para que a gente possa participar ativamente disso aí? Tá? Porque isso é importante. Não é que eu quero ter um corpo de Miss, não, mas eu quero ter um corpo saudável para poder cumprir de forma satisfatória a minha missão. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas quanto mais tempo eu ficar aqui, com saúde, melhor eu posso fazer as coisas, não é? Melhor eu posso realizar a minha missão. Então, eu achei esse capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 19 que eu falei, né? Do livro Evolução em Dois Mundos, muito legal, sabe? E tem muita coisa importante aí que a gente pode ir aprendendo, né? Agora, vamos fazer, para encerrar essa última questão aqui, a primeira questão da união da alma e do corpo. É a 344. A pergunta de Kardec. Em que momento, né, essa pergunta é aquela famosa pergunta que muita gente quer saber. Quando é que o espírito se une ao corpo?
Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento? E eles dizem, a união, gente, união aqui é no sentido de, seria até bom pegar um lapisinho e anotar. Acoplamento. União no sentido de acoplamento. A união começa na concepção. Quer dizer, no momento que a célula sexual masculina, espermatozoide, e a célula feminina, óvulo, se juntam, começa a concepção. No momento da união da célula sexual masculina com a célula. É um momento que o espermatozoide encontra o óvulo. Nesse momento, forma o ovo, o zigoto, não é assim? É nesse momento que a união começa. Agora, preste atenção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, a união, que é o acoplamento, quando o espermatozoide encontra o óvulo, é ali que começa a concepção. Ela começa aí. Essa é a pergunta de Kardec. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Por quê? Unindo a célula masculina com a célula feminina, você tem um ovo ou zigoto, que vai dar origem ao novo ser, não é verdade? Aí vai passar por aqueles processos de mitose, meiose, vai por aí. E vai se duplicando as células, não é assim que acontece? Elas vão se duplicando, se duplicando, se duplicando. É nesse momento do acoplamento das duas células, feminina e masculina, que acontece a concepção. Mas essa concepção só vai se completar aos 9 meses, quando a pessoa nasce, tá? Ela inicia na concepção, mas só se completa com o nascimento. Aí ele diz o seguinte, desde o instante da concepção, do acoplamento, o espírito designado para habitar certo corpo, a este corpo se liga por um laço fluídico. No momento do acoplamento, aquele espírito que já vem sendo preparado, às vezes há 1 ano, 2 anos, um monte de tempo, é nesse momento que ele se liga, tá? Se liga por um laço fluídico. E cada vez mais vai se apertando, vai se fortalecendo, até o instante que a criança vê a luz. Então, o espírito, ele pode já estar há mais de 5 anos sendo preparado para uma nova reencarnação. Vão conversar com ele, vão falar que ele vai reencarnar, que ele precisa de um corpo assim, 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 assado, que ele precisa passar por isso, isso, aquilo. Vão conversando com ele. Mas até então ele não está ligado ao corpo. No momento do ato sexual, quando esse espermatozoide encontra o óvulo, e também tem uma coisa que a gente precisa, dar uma lida no capítulo 13, eu vou até pedir a vocês que, para a gente continuar estudando semana que vem, deem uma lida no capítulo 13 do livro Missionário da Luz. Tá? Porque lá está escrito assim, que o espermatozoide ele é direcionado espiritualmente por um processo eletromagnético atrativo para o óvulo. Entendeu? Por que aquele espermatozoide e não o outro? Então, esse espermatozoide que vai fecundar o óvulo, ele é atraído, é direcionado espiritualmente por um processo eletromagnético atrativo, para que ele possa chegar lá. Tá? Então,
Está aqui, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, ele foi designado para ter um corpo. Lógico, todo mundo que vai reencarnar vai ter que ter um corpo, né? Então, o espírito é chamado, vai ser conversado com ele, ó, você vai reencarnar, você vai ganhar um novo corpo. Aí começa toda aquela preparação das experiências. Um dia, essas duas células vão se encontrar. Aquele casal, no ato sexual, vai fecundar essas células, né? Vai acontecer isso. Naquele momento, aí sim, o espírito vai se ligar àquele corpo. É só ali. Então, por isso que ele diz, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. E cada vez mais se vai apertando, claro, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gestação vai avançando, essa ligação do espírito ao corpo vai ficando mais forte. E cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta agora no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a concepção só se consolida aos 9 meses quando a criança nasce. Tá? Mas ela inicia quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. É o que a gente vai estudar semana que vem. Nos 9 meses, muita coisa pode acontecer. Né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, deixa eu só ver se... Só para a gente fortalecer. Questão 353 do Livro dos Espíritos. Vai na frente um pouquinho, então. É mais à frente um pouquinho. Assim, olha a pergunta de Kardec. A gente vai estudar lá da frente. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, porque está lá, no 4º mês, 5º mês, 6º mês, 7º mês, não está definitivamente consumada ainda. Só vai se consumar quando ele nascer. Sendo depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma, o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O espírito, ele não está no feto. Ele está fora dele, ligado ao feto pelo laço fluídico. Ele não está no feto. O espírito... Por exemplo, eu estou encarnada. Então, aqui é um conjunto, um triplo, né? Espírito, perispírito, corpo físico. No feto, não. No feto não é assim ainda. Por que os 3, o espírito, perispírito e corpo físico estão aqui? Porque eu encarnei. Eu encarnei. Consolidou por 9 meses. Juntou os 3. Nasceu. Mas no caso do feto, não. Ele está, olha aqui, que diz aqui na questão 344. O espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico. O espírito está ligado por um laço fluídico ao feto. Eis aqui. A pergunta. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, não está definitivamente consumada a ligação, senão depois do nascimento, dos 9 meses. Poder-se-á considerar o feto como dotado de alma, o espírito que o vai animar existe. Ele existe. Já está ligado fluidicamente ao feto. De certo modo, fora dele. Só vai estar, entre aspas, dentro dele quando nascer. Né? Fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. Visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Entendeu? Então, o feto, ele não tem uma alma como nós temos.
porque nós concluímos o processo. Nasceu. Agora, quando você pega uma criança, você está pegando... O que você está pegando? O espírito, o seu perispírito, um corpo físico, não é isso? É isso que você está pegando. Espírito, perispírito, corpo físico. Mas o feto não. O feto não. O espírito está fora, ligado por um laço fluídico ao feto. Esse feto ainda não tem uma alma. Tem um espírito designado para esse corpo. E pode, como a gente vai ver semana que vem, de repente bater um pezinho e dizer assim, ó, nananina, não. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. E a gente vai ver também, mas e o feto que se mexe? Corpo orgânico. Corpo orgânico. Não tem corpo orgânico que a pessoa sofreu um acidente e foi para a máquina e o espírito já foi embora? Não já aprendemos isso? O que está na máquina, respirando? Um corpo orgânico. Uma massa de carne. Quando o fluido acabar, a massa de carne morre. Então, o livro dos espíritos diz aqui. O espírito que o vai animar existe sim. Ele já foi designado. Ele está ligado fluidicamente ao corpo. Mas o feto não tem, pois, propriamente uma alma como o encarnado tem. Tá? Então, isso aqui é para tirar as nossas dúvidas. Tem muita gente por aí dizendo, não, o feto tem alma. Não tem. Não tem. Quem tem alma é o encarnado. Ele ainda não está encarnado. Ainda não está. Só estará depois dos 9 meses, quando ele nascer. Aí está consolidado. Também que ainda vai, né, se firmando cada vez mais, prontinho. Agora, antes não. Antes não. Então, alguém gostaria de comentar? Eu pensei que o fluido ele viesse com a alma, com o espírito. Porque quando a gente morre, tudo bem, a gente ainda tem fluido no corpo orgânico. Mas quando a criança, o feto, ele não tem fluido? Esse fluido é o perispírito. É uma extensão. Ah, ele tem perispírito. Não é o espírito que está... Mas o perispírito está na alma. Se a alma ainda está. Quando há a fecundação, esse espírito, aquele corpo não foi designado para Na fecundação, na fecundação. Ah, sim, tá. foi designado para ele. Uma extensão do perispírito dele se liga ao feto. Se liga ao feto. Essa extensão do perispírito dele se liga ao feto. Quando eu estou desdobrada, não tem uma extensão do meu perispírito ligando ao corpo de carne? Tem. Tem. Essa extensão. Eu estou no plano espiritual, desdobramento sonda, meu corpo está lá. Há um laço fluídico ligando meu corpo físico ao meu perispírito. É a mesma coisa. O laço fluídico se estende. Está lá, fraquinho, fraquinho, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente, a mãe leva um tombo. O que acontece? Rompe-se aquilo, acabou. Acabou. Então, é uma ligação. Sim. É uma ligação. Sim. Eu penso que no futuro só vai ter, futuro, reprodução assistida, porque os testes genéticos agora, né, as pessoas. Mas é a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa. Eles estão elaborando corpo. É a mesma, não importa a forma que é feito. Quando você faz no teste, você faz in vitro, você está preparando o quê? Corpo. Você está preparando uma... Mas aí tira a doença, você tem doença, descarta. Será que tira? Pois é.
O espírito, a espiritualidade, será que tinha Pois é. surpresa? É verdade. Eu disse, se ela veio, como? Isso E rastreou tudo, achou que rastreou tudo. esqueceu que tem um laboratório no plano espiritual que cuida disso. Entendeu? Porque se não fosse assim, gêmeos idênticos teriam personalidades iguais. E não tem. Não tem. Cada um tem uma personalidade. Prova o quê? Que você pode fazer o corpo igualzinho. Você pode fazer assim, ó. Quando os caras querem fazer aí para guerra, essas coisas, né? 10, fabricar corpos de soldados. Não tem esses filmes assim, futuristas? Não, a gente quer fazer aqueles soldados para a guerra. Soldado Universal, tem até um filme, né? Soldado Universal, quero fazer tudo igual. Fazer assim aquele exército de 3.000 homens, tudo com a mesma cara. Tá, lindo, a espiritualidade agradece, menos trabalho para ela na fabricação de corpos. Só que tem um detalhe, querido, vão 3.000 espíritos diferentes um do outro. Tá? Vai ficar 3.000 espíritos diferentes. Vão ocupar os corpos, são iguaizinhos. Beleza, vocês adiantaram o serviço para a gente. Ótimo. Agora tem o seguinte, para cada corpinho desse aí igual, eu vou mandar um espírito bem diferente um do outro. Aí o cara vai dizer, mas como nós preparamos 3.000 corpos iguais e vieram 3 individualidades? Está aí. Porque essa parte o homem não tem controle. Ele pode controlar a fábrica da matéria orgânica. Mas o sujeitinho que vai entrar ali, esse ele não tem controle. Ele não tem controle. Isso aí é de Deus. E quanto a isso, entendeu? Por isso que, como você falou, não vai ter doença. Não vai? Se o espírito que vier, tiver, vai. E aí vai o homem ficar... Aí o homem encontra Deus. Aí ele encontra Deus. Ele vai dizer, o que eu posso fazer mais? Eu fiz de tudo para ser perfeito. E o cara vem com defeito deste tamanho que ninguém viu. Ninguém viu. Entendeu? Então, bastante interessante. Então, semana que vem, a gente vai aqui na questão 345. Tá? 345. O mais interessante é isso, né? É o homem tentando ser Deus. Mas ele não pode. Ele não pode. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, lembrando a vocês que hoje começa o nosso painel sobre drogas. Quem vai fazer a primeira palestra sobre drogas é o William Lira, nosso companheiro William, que vai fazer a palestra sobre drogas. Eu mandei para vocês, tá? Vai ser na nossa horário de 18h40 da nossa palestra pública. Então, todo mês de junho, nós teremos 4 palestras que vão tratar sobre drogas. O tema de hoje é as drogas e as consequências de seu uso para a saúde. Então, muito interessante, né? Eu espero poder contar com a presença de vocês. Horário de palestra pública às 18h40. E durante a semana nós teremos, nas próximas segunda-feiras, cada segunda-feira vai ser um tema voltado para drogas, com palestrantes diferentes, gente bastante qualificada, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui. Daqui a 10 minutinhos, a gente retorna para o nosso estudo da Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Um beijo aí para todos vocês. E esse tema sobre as drogas, gente, é uma orientação do plano espiritual, tá? Para que a gente fale sobre isso, porque a situação está bem complicada, né? A gente sabe sobre isso, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui.